Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem muita importância. E cada um tem que lembrar assim, a pessoa, ela é uma pedra preciosa. É só observar o próprio olho que parece uma pérola, uma pedra preciosa. Então, nós somos assim, uma pedra preciosa. Mas essa preciosidade a pessoa tem que ter com ela. Então é diferente assim da pessoa apresentar-se, de como se encontra vestida, de como o cabelo se encontra, de como ela anda com os acessórios. É de dentro. O nosso olho, a gente olha, é de dentro. Então a pessoa tem que lembrar assim da importância que ela tem. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Tudo terá que tornar-se novo. Tudo terá que se tornar novo. Ela terá que tornar-se nova. Ela tem que lembrar assim que existe uma união. E essa união sempre vem os auxílios. Aqueles que continuam participando dessa união para o seu desenvolvimento tem que ser diferente. Na união precisa de todos. Tem os trabalhos e tem também aquela condição de cada um fazer aquilo que ela tem a capacidade e que não está relacionado a nível cultural. O nível é igual. Na nossa moradia a gente vai observando, independente da cultura do nosso pai, da cultura da nossa mãe, não tem trabalho ruim. Se aqueles pais são organizados, eles vão colocando os seus filhos nas responsabilidades. Então, independente da idade, o filho já vai tendo responsabilidade, fazer uma função, fazer outra função, e se ele tem boa vontade, ele vai colaborando para aquela união. Tudo terá que tornar-se novo. No reino do milênio é assim, quer dizer que a pessoa tem que mudar, porque tudo que nós recebemos como se fôssemos importantes. E a importância está invertida. Porque a pessoa é valorizada pelo que ela apresenta, por bairro que ela mora. A importância de como a pessoa é. Se a pessoa é cuidadosa com ela, se ela entende de alimentos, se ela procura conhecer os ensinos que o Criador instituiu, aquela pessoa na velhice, ela continua sendo considerada porque ela continua tendo a saúde. Se ela descuidou, pode ter muito recurso financeiro, pode morar num determinado bairro, mas ela terá que contratar um funcionário ou uma funcionária que vem de um bairro distante e que não tem recurso financeiro e que não teve cultura escolar muitas vezes. Então a referência que se fazem de bairros, de cultura de banco de escola, não quer dizer que está fazendo uma referência em relação aos ensinos que o Criador instituiu. Então nós só temos importância na vida se nós conhecermos os ensinos. Se nós fizermos esforço para tirar de dentro de nós aqueles costumes que nós temos, da acomodação, de costumes que prejudicam a saúde, de achar assim que nós somos o centro da importância. A vida de uma pessoa, ela é que tem que dar a importância para ela. E é bem interessante porque se a pessoa tem uma segurança com ela, ela não importa com aquilo que está acontecendo com o seu semelhante. Nós temos o costume, assim, de olhar para o nosso semelhante e avaliá-lo do nosso ponto de vista. Nós temos que lembrarmos que aquele semelhante não nos pediu nenhuma orientação e que nós temos tantas coisas conosco mesmo que é só observar os nossos pensamentos. Quando percebemos, nós estamos pensando numa coisa que nós não temos acesso e que não nos diz respeito a nada. A gente vai devagando e a gente vai perdendo tempo. E quando a gente percebe, já perdeu o tempo, já passou os anos e a pessoa não fez nada para ela. E quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que lembrar assim, o benefício não é nas coisas materiais, porque das coisas materiais, se a pessoa entende um pouco da sua profissão e ela aprimora um pouco, ela sobreviverá da sua profissão. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, por agora estar qualificando-se para dentro, para tirar os defeitos que tem, não quer dizer que agora ela vai ter um benefício maior com as coisas materiais.
é diferente. Então, essa referência, a pessoa precisa de lembrar, de diferenciar todas as coisas. Porque a qualificação dentro da pessoa, ela vai observando assim, que os anseios, as vontades e muitas coisas que a entristecia e que não deixava ela feliz, ela convive bem. Então, o livro Na Luz da Verdade e a Mensagem do Grau é para essa finalidade, para a pessoa conviver bem com ela, para ela não ter necessidade de ter desejos, de ter saudades, para ela convivendo. Para as coisas materiais, se nós trabalharmos de manhã até de noite na nossa profissão e nos enriquecermos com os conhecimentos que a nossa profissão necessita, sobreviveremos facilmente. E tem muitas coisas assim bem simples, como por exemplo, aprender a usar bem aquele recurso que nós temos. Então a pessoa tem que lembrar assim, se ela ganha um tanto, ela tem que viver daquele tanto, ela tem que conhecer os alimentos e ela tem que lembrar que os melhores alimentos são os mais baratos. Dar o passo de acordo com o tamanho da sua perna. Isso é uma condição assim que todos nós já ouvimos essa explicação. Que a pessoa também não pode colocar o seu chapéu em uma altura que ela não alcança. É sempre na referência de fazermos aquilo que nós temos a capacidade para fazer, no ângulo da nossa visão. Porque o outro caminha de uma determinada maneira, nós não podemos caminhar como o outro está caminhando. Não nos diz respeito. A primeira coisa na vida que nós precisamos de observar é o que é da minha conta. E qual o procedimento que eu faço para eu me qualificar para o reino do milênio? Porque tudo terá que tornar-se novo, é a referência importante assim. Porque no reino do milênio, nada que é velho serve. Porque todas as coisas que nós temos de conceitos, de aprendizado, não tem serventia. O que os nossos pais transmitiram. Temos que lembrar e ampliar um pouco esse saber de ir confirmando assim, porque se servisse, as pessoas seriam polidas, coerentes, teriam bom senso, as pessoas respeitariam o direito do próximo. Como isso não acontece, então está confirmado assim que o que nós recebemos e o que os nossos pais receberam dos pais deles também vem degradando. E é muito importante assim, porque agora a gente vai convivendo com as limitações que a gente tem e a gente vai aceitando. E a gente vai falando assim que está tudo bem, depois vai dar certo. Mas no futuro é diferente. A pessoa tem que lembrar de acordo com os ensinos e que dentro dela ela tem que encontrar-se naquela condição purificada. Tem um ensino muito importante que fala assim, que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então mesmo a pessoa esforçando-se para melhorar-se, qualificar-se, quer dizer que se tiver alguma pendência dentro dela, ela não será escolhida. Aqueles que se esforçam, fica bem fácil assim da gente ir observando, que muitos falam assim, que agora que ele está esforçando para melhorar, agora apresenta muitas limitações. Mas quando nós aprofundamos nestas limitações que vem apresentando, vai acontecendo uma coisa boa. O que está possibilitando é a pessoa tirar de dentro dela os erros anteriores. Então agora ela se encontra fortalecida e tudo aquilo que ela plantou no período anterior, agora ela está tendo a oportunidade de tirar de dentro dela todas aquelas coisas erradas que foram plantadas. Conceitos, pensamentos, e a gente vai lembrando que tem um ensino que fala assim, os moinhos de Deus moem devagar, mas moem. Essa referência é para todos, não é para esse ou para aquele. Nós nos encontramos numa condição assim, de achar que pode esperar, de achar que depois a gente vai ter tempo para isso ou vai ter tempo para aquilo. No trabalho, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. A pessoa tem que executar as funções que ela recebeu para serem executadas.
porque tem um tempo para realizar as funções e tem um tempo para apresentar as funções para aquele que pediu. Porque se não precisasse daquelas funções, aquele elemento não se encontrava naquela empresa. Naquela empresa tem o tempo, porque aquele empregador também tem o tempo para apresentar aquelas funções que ele deu para o funcionário. Então, na nossa vida interna, o procedimento é o mesmo. Para nós nos qualificarmos para o reino do milênio, nós temos um tempo. E esse tempo, nenhuma pessoa pode falar quanto tempo ela tem pela frente. Porque em alguns casos a pessoa pensou que tivesse tempo 3 dias depois para tomar uma decisão, com aquele que ela iria tomar a decisão, aquele viajou, aquele saiu da empresa, aquele morreu. Então, aquele posicionamento dentro da empresa ou na moradia da pessoa tem que ser conforme precisa de ser, na época certa que precisa. Para nós entrarmos no reino do milênio é o mesmo procedimento. Nós temos que nos encontrarmos numa condição de estar pronto. Então a pessoa tem que entrar nessa condição assim de convocado. Então dentro dela ela se encontra pronta. E é bem interessante porque quando uma pessoa vai trabalhando na vida com ela mesma e ela julga que ela se encontra pronta e surge alguma situação, ela vê que ela não tem a capacidade para resolver. O pronto é a vida toda, a pessoa se encontrando nessa condição de pronta. Então é um esforço e a gente vê que esse esforço tem que ser toda a época, porque uma mãe, quando tem criança pequena, algumas mães falam assim que foi um instante, foi suficiente para a criança cair. Então, em alguns casos, é suficiente para aquela criança ter tido um acidente. Então, é um instante. Então, aquele adulto julga-se que foi um instante. Na vida daquele adulto, de como ele se encontrava ali, foi um instante realmente, mas esse instante foi suficiente para aquela criança ter tido aquele acidente. Então, na nossa vida diária é a mesma coisa. Um instante é um tempo longo, porque no caso daquela criança foi suficiente para que ela se machucasse. Para a nossa vida, de nos encontrarmos em estado de alerta, de prontidão para o reino do milênio, também é assim. Quando é que a pessoa vai se encontrar pronta? Então o esforço é a vida toda. E é bom a pessoa ir lembrando assim, ela tem que ir orientando. E uma orientação é estudando o livro Na Luz da Verdade. Ela é encontrar-se nessa condição de ir percebendo. Muitas vezes a pessoa, os seus bens, ela vai numa determinada localidade e ela deixa num lugar. Então, um instante que ela deixou foi suficiente para surgir muitas outras coisas e ela sai daquela localidade sem levar aquele seu pertence. Ser qualificado para o reino do milênio, a pessoa tem que lembrar que ela tem que desenvolver mais as suas qualificações. E nós temos que ter o conhecimento das leis do Criador. Porque quando a pessoa apresenta um saber na sua vida diária, na sua profissão, ela então é questionada sobre esse saber. E aquele que tem um aprimoramento melhor daquele saber passa a orientar aqueles que não têm. Então essa condição nós tínhamos que ter também para o nosso espírito. Muitas pessoas acham assim que o espírito é uma coisa sem importância. Não, o espírito é o que move o nosso corpo. E nós temos que fazer a diferença das coisas da matéria grosseira que nós utilizamos com o nosso raciocínio e das coisas que nós precisamos para o nosso espírito. Fica bem fácil de cada um ir observando, quando ela estuda o livro Na Luz da Verdade, ela então tem uma vontade, precisa de uma solução, precisa de ter um saber. À medida em que ela vai estudando, vem a solução, vem o saber. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, dentro de cada um daquele que estuda, ele tem uma elevação. Fica bem fácil assim da gente ir observando
O adulto, em relação à criança, o adulto apresenta uma elevação. O professor, a professora, em relação ao aluno, ele conhece ali o jeito que o aluno está atuando. Tem uma noção da consequência daquela atuação daquele aluno. O adulto tem uma relação com a criança e ele tem também a consequência do ato seguinte que a criança pretende realizar. Então, na nossa vida, para as nossas soluções, nós temos que ter essa mesma capacidade que o professor tem, que o adulto tem em relação àquela criança. Então, é uma diferença de anos de profissão, que é o caso do professor. Então, ele vê antes aquilo que está acontecendo. Para a nossa vida diária, nós temos que ter esta capacidade interna de ver antes. É como se a pessoa subisse em um monte e agora ela vê o melhor caminho que ela precisa de ter para seguir a sua caminhada. Tudo terá que tornar-se novo. Então essa referência para aqueles que estudam já é uma referência conhecida. Então a referência é bem importante cada um lembrar assim, que não é melhorando o antigo, é transformando-se. Todo o antigo é deixado de lado, porque não serve. Então o antigo assemelha-se a um barco que a pessoa utilizou para atravessar um rio. Agora a região é de floresta, aquele barco vai atrapalhar. Então ele tem que ter a sabedoria de deixar aquele barco. Então tudo que nós aprendemos para o nosso dia a dia, nós temos que ter essa decisão dentro de nós. Não serviu. Se tivesse servido, encontrava-se com saber, com saúde, encontrava-se numa condição de ser considerado, de manter-se firme no seu posto. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que lembrar que ela tem que desfazer do antigo. E tem muitas coisas bem simples assim que a gente vai observando, que vai confirmando. Uma pessoa fala que tem uma dor de cabeça, então ela muda de emprego, aquela dor de cabeça desaparece. Ela muda de moradia, ela muda de costume, aquela dor de cabeça desaparece. Então o que acontece? O que estava acontecendo dentro da pessoa? Então nós temos que ter essa compreensão para a nossa vida diária, aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Se a pessoa descuida, entra o sofrimento. Se ela não descuida, ela vai tendo a capacidade de ir vivendo com harmonia e caminhando mais facilmente. O reino do milênio é bem interessante assim. Aqueles que terão a condição de passar para o reino do milênio, ele já tem que encontrar-se purificado. Ele já tem que ter desfeito de todas as coisas antigas, porque vira um pendor e não tem mais ou menos. No reino do milênio a pessoa tem que lembrar assim, que não tem pequenos defeitos, pequenas coisas para serem resolvidas. A pessoa tem que encontrar naquela condição daquele homem que está viajando na caravana. O jeito que ele viaja, ele não tem que ter nenhuma pendência anterior. Observando pelos documentários, a gente vai confirmando que o camelo vai caminhando no passo do homem. E aquele passo tem que ser um passo que a pessoa tenha a capacidade de andar o dia inteiro e ter a capacidade para chegar no seu destino e ter a condição para voltar. Então a viagem é longa, é demorada. Então na nossa vida a gente tem que ir fazendo essas observações, de lembrar assim que a atenção, e a atenção na vida daquele homem, daquele chefe da caravana, daquele mestre, é muito mais responsável. Ele tem que conhecer o caminho que ele está caminhando. No deserto não tem estrada. Ele tem que ver antes a formação das tempestades. Ele tem que ver antes o caminho que ele está caminhando, porque ele não pode caminhar em cima de uma duna. Então a vida nossa assemelha assim, de nos encontrarmos preparados todo o instante da nossa existência. A vida da pessoa é importante para ela. Não tem importância como ela sobrevive na vida de matéria grosseira. Tem importância que ela tem que desenvolver a consideração. E uma consideração é quando a pessoa aproxima do conhecimento dos ensinos.
porque toda a sua existência se relaciona assim, de uma maneira que possibilita a ela uma segurança interna. Então, no reino do milênio, a pessoa tem que encontrar-se purificada, e a purificação é a vida toda, não é para um período. Nós vamos observando também nas pequenas coisas como uma pessoa se encontra evoluindo. Num trabalho conjunto, não tem importância o grau de cultura da pessoa, tem importância que ela participa de todos os afazeres, na proporção da sua resistência, a proporção dos trabalhos pesados. O benefício é para todos, não é para um. E aquele que participou, ele tem que lembrar assim, é por boa vontade. Nós sabemos assim que existe uma expressão bem importante que se dá um nome assim de braço curto. Então as pessoas que têm o braço curto são aquelas que não gostam de trabalhar, que não gostam de participar. Então é só ir observando assim, e que gostam de serem beneficiadas. Então, quando vão evoluindo, essas que têm braços curtos vão ficando para trás, porque começam a perceber que a atuação desse que fica com o braço curto é só de aproveitamento. E na sequência do tempo ele para de fazer parte desses que são participantes, que participam. Isso fica bem fácil assim nas reuniões de família. Então, para não sobrecarregar aquele que está cedendo a moradia, para que todos vão até lá, combinam-se que cada um que for tem que levar um preparado. Essa participação, essa coisa boa que existe na vida de todos, essa participação a pessoa precisa de trazer para uma qualificação sobre os ensinos. Porque no reino do milênio, aqueles que terão a possibilidade de passar para o reino do milênio, eles também terão a responsabilidade de auxiliar aqueles que ficaram para trás. E isso é bem interessante, porque aqueles que ficaram para trás, ficaram para trás. E a pessoa tem que lembrar, se ela quer fazer parte daqueles que são convocados, ela tem que esforçar-se diariamente. E aquele que esforça, aquele que é qualificado, aquele que tem o conhecimento, ele não é pego de surpresa. Isso é bem interessante, porque em alguns casos assim, na vida diária, na profissão da pessoa, ela fala assim, que o que ela está fazendo está dando certo, porque ela tem a perspectiva na sequência seguinte. E aquele que vem trabalhando, que vem dedicando, ele vê uma melhor maneira de executar a sua função. Essa elevação que nós temos para o nosso dia a dia, nós temos que trazer essa elevação para a nossa vida interna, para possibilitar que o nosso espírito manifesta. Quando o espírito manifesta, entra aquela coisa muito importante assim, que não está ligada à norma do tempo e do espaço, está numa norma diferente. Então o esforço é a vida toda. Tudo terá que tornar-se novo. Então essa profecia é bem importante a pessoa lembrar o que ela está querendo para a vida dela. Então a referência a pessoa tem que ver assim, que nós precisamos de levantar mais cedo um pouco e dedicar um tempo para ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Quando a pessoa adquire esta condição, a vida dela de sobrevivência também fica mais fácil, porque ela passa a ter uma ponderação e ela passa a usar melhor o fruto do seu trabalho. A vida de cada um está sempre relacionada a ele mesmo. A importância que a pessoa tem não é para os outros. Nós só temos importância quando nós somos importantes para nós. E a maneira de nos tornarmos importantes não é observando os outros, porque fica bem fácil assim a pessoa achar que o outro tem uma limitação, mas quando a gente olha para a gente mesmo e que a gente vai tendo um aprimoramento, a gente vê que a gente tem uma limitação maior ainda do que aquele que nós fizemos a observação.
Voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar que ela não pode ter nenhuma pendência, não pode ter nenhum pendor. Um pequeno pendor no reino do espírito, no reino do milênio, é um grande defeito, porque no reino do milênio vai prevalecer assim: é certo, é errado. Aquela referência que Jesus trouxe, que a fala de uma pessoa não deve passar nem do sim e nem do não, é uma referência que está mostrando que a atenção que precisamos de ter não é para os outros, é para nós. Se nós nos encontrarmos presente na nossa vida diária, então a nossa fala não vai ser além daquilo que precisa de ser. Então a precisão, a ponderação, cada um tem que ter, é a vida toda. Voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar assim: para ela ser promovida no seu ambiente de trabalho, para ela continuar tendo o seu trabalho, ela tem que continuar tendo o aprimoramento. Para nós irmos para o reino do espírito, para entrarmos no reino do milênio, é o mesmo procedimento. Temos que ir tendo o aprimoramento, porque um conceito que nós tínhamos, um entendimento que nós tínhamos numa época anterior, esse entendimento, com a elevação que nós estamos procurando ter, é ampliado. Quer dizer que vai satisfazendo o conhecimento que nós tínhamos. A mesma coisa acontece com a criança no seu período de formação. Ela tinha um conhecimento, à medida que ela foi tendo os anos e foi tendo o aprimoramento nas informações escolares, ela foi ampliando aquele conhecimento. Então nós somos assim. Para o reino do espírito é o mesmo procedimento. A pessoa tem que encontrar-se numa condição de elevar-se. Então aquela referência bem importante que Jesus fala, que ninguém vai ao Pai a não ser através dele, quer dizer assim, que com o conhecimento que nós temos, com o aprimoramento que nós vamos desenvolvendo, esse aprimoramento precisa de continuar depois na matéria fina. Então não tem uma limitação, porque a pessoa vai tendo uma elevação e ela vai tendo esta condição muito importante de encontrar-se segura. Tudo terá que se tornar novo, estudar o livro na luz da verdade e compreender as informações, as orientações, as advertências que ele traz. Então, quando a pessoa vai tendo um aprimoramento, dentro dela não vai ter dúvida, porque ela se encontra segura com aquilo que ela precisa. A segurança é conforme a pessoa entende os ensinos. Entender os ensinos, a pessoa tem que lembrar que é a vida toda. E ela tem que desenvolver aquela capacidade de ter um aprofundamento, porque se acontecer dela necessitar de explicar os ensinos para uma outra pessoa, ela terá a capacidade para essa finalidade. Então o aprimoramento é muito importante. Então a diferença dos ensinos que a pessoa precisa de ter é não ter mazelas, defeitos. Porque no reino do milênio não tem pequenos defeitos. Tem a pessoa que tem o defeito e tem a pessoa que não tem o defeito. Os erros tornam-se grandes. A vida de cada um é um esforço individual. Voltar para a pátria do espírito é um trabalho que cada um precisa de ter. Para a vida de matéria grosseira, a pessoa tem que conhecer o caminho que ela transita, da ida da sua moradia para o trabalho, para a ida da casa daqueles seus conhecidos. Para a vida do espírito, ela também tem que conhecer o caminho que o espírito vai transitar depois da fase da matéria grosseira. Tudo terá que tornar-se novo. Essa informação, aqueles que já estudaram, sabem perfeitamente que ela existe. Para tornar-se novo, a pessoa tem que lembrar que os conceitos recebidos serviram até o momento. Para a fase seguinte da sua existência, esses conceitos não servem. Então, no reino do milênio, a pessoa tem que encontrar-se purificada. E a purificação é a vida toda, não é para um período.